Hoje eu vou apresentar aqui para vocês no canal Modernidade e Ciência alguns aspectos das chamadas narrativas midiáticas. Eu sou o Paulo Bittencourt. Se você gostar do vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, coloque aí o seu joinha. As narrativas, eles são histórias basicamente encadeadas em fatos, imagens, situações fictícias ou não, mas que procuram criar um convencimento a partir daqueles que estão ouvindo aquela narrativa. Então vocês podem observar que várias matérias jornalísticas começam contando uma história. Então se coloca uma estatística, se coloca ali um depoimento de uma pessoa para referendar aquela história. Está se contando uma história. Até que a partir de um certo momento vai se fazer alguma afirmativa, que não tem nada absolutamente científico. Simplesmente é a narrativa daquele que criou aquela pauta. Há um convencimento. Pode ser mais ou menos assertiva, pode ser mais ou menos honesta, ou pode ter sido feita simplesmente para confundir ou disfarçar algum outro assunto. Então eu vou usar como exemplo, passados aí 3 meses da invasão russa no território ucraniano, como que nós recebemos as narrativas desde que o conflito começou. Inicialmente, vocês devem se lembrar que havia toda uma preparação para a invasão russa. Então se dizer, não, os ucranianos estão tremendamente preparados, é um dos maiores exércitos da Europa. O presidente ucraniano aparece dizendo que os cidadãos comuns deveriam fazer coquetéis Molotov, né? Por mais absurdo que isso seja, para lutar contra blindados em pleno século XXI. Aí as semanas foram passando, a guerra vinha se desdobrando lentamente, e aí surge qual a narrativa? Os russos estão frustrados. Os russos acreditavam que em poucos dias eles debelariam realmente o conflito, sendo que ninguém fez uma entrevista direta com o Putin e o seu alto comando para saber qual era o plano de ação da Rússia, considerando também que num conflito armado você vai adaptando a sua tática ao longo dos desdobramentos. Ora você recua, ora você avança, ora você reagrupa, mas a narrativa ocidental era que assim, não, isso é uma questão de tempo. Você se lembra, por exemplo, começamos a ter informação de que muitos mercenários estavam caminhando para a Ucrânia. Eu estou ressaltando esses pontos porque, passados 3 meses, todas essas narrativas simplesmente elas desapareceram. Mas elas, por alguns dias, nesses 90 dias, elas tomaram a nossa imaginação do que estaria ali acontecendo. Aí veio a resistência em Mariupol, lá na siderúrgica. Sim, são alguns, talvez 2.000 combatentes em uma gigantesca fortaleza subterrânea, vão resistir. Ora, mas estavam totalmente cercados. Então era uma questão de tempo eles terem que se entregar. Depois não aparecia a aviação russa. Onde está a aviação russa? Aí a aviação russa apareceu bombardeando alvos estratégicos. Aí nós recebemos a narrativa de que aviões, principalmente da Polônia, seriam doados para a Ucrânia, MiG-29, lembra da história dos MiG-29 que vão aparecer na Ucrânia para receber, para ajudar no combate? Simples narrativas que simplesmente se dissolveram. Enquanto isso, o presidente ucraniano, o que ele passou a fazer nesses 3 meses? Vídeos em vários fóruns, né, na União Europeia, parlamentos de vários países europeus. Apareceu inclusive na abertura do Festival de Cannes, porque já acabaram as possibilidades de aparecer em vários fora no teatro ali europeu, né? Não existem mais parlamentos, né, com exceção do Canadá, então onde também foi feita a vídeo. E agora, até na abertura da reunião de Davos, do Fórum Econômico Mundial, ele também, como se nessa nova narrativa fosse possível vencer um combate dessa magnitude simplesmente pela mídia. Então, vejam o uso dessa narrativa. Enquanto isso vai nos entretendo. E os russos não têm pressa nenhuma para ir empurrando o exército ucraniano para fora daquelas regiões onde ele já havia definido que ele queria, a região leste ali de Donbas, esse Mariupol, para chegar até a Crimeia. Depois apareceram narrativas de que muitos armamentos estavam saindo da Polônia, indo na direção da Ucrânia, cidades haviam sido reconquistadas, como se
os russos não tivessem se reagrupado para realmente fechar uma pinça ali, seja entre Mariupol e Donbas, como de fato Mariupol dias atrás acabou caindo. Os equipamentos, não se vê, por exemplo, equipamentos ucranianos em combate aberto, né? O que se vê são emboscadas e armamento russo destruído localmente próximo de algumas regiões. Ora, não se insuflou a população para resistir. O que vai passar na cabeça de um combatente russo ao ver pessoas atacando a partir daquela cidade? Ou seja, os combatentes se misturaram com a própria população civil, o que faz com que o combate fique muito mais mortal para essas pessoas, né? Agora, é importante separar das narrativas as fontes primárias. Realmente são nas fontes primárias que nós obtemos uma informação de maior qualidade, apesar de que numa guerra se procura disfarçar para o inimigo o máximo de informações, né? Mas o que se tem passado esses 3 meses de concreto? O domínio realmente daquelas regiões mais a leste e na borda ali do Mar Negro, o congelamento do envio da energia, seja por gás, seja petróleo, até energia elétrica, a Rússia cortou da Finlândia, né? Isso nós temos de concreto. Provavelmente o conflito, a Rússia vai empurrar esse conflito o máximo que puder para criar mais ainda um desconforto e em um certo momento na Europa, países mais fragilizados do ponto de vista econômico não vão resistir ao alto custo da energia, diferente de uma Alemanha que tem abundância de carvão e uma França que tem suas usinas nucleares, não vai sofrer tanto. Mas outros países realmente já começam a ter certas perturbações. Enquanto isso, a narrativa, se nós acompanhamos, a narrativa faz parecer que é uma questão de dias, que os russos vão pedir um armistício por derrota no campo de batalha. Então é importante se observar aquilo que numa narrativa estão tentando nos convencer. Muitas vezes a conclusão que quer que nós cheguemos já está no título da matéria, já está naquela manchete, então a conclusão já está ali. E aí se começa uma história, né? Até que se chega num ponto e diz, está vendo? Então, dado que eu coloquei tudo isso, mas sem confrontação, sem você olhar uma outra parte, isso eu estou dando exemplo da guerra na Ucrânia, porque são vários fatos num período de 9 meses que simplesmente se dissolveram, caiu por terra, né? À medida em que a evolução do combate exigiu, novas armas, por exemplo, surgiram, como os mísseis hipersônicos e agora até armas laser, né? Agora, se nós voltarmos no tempo e formos ver qual é a narrativa de convencimento, fica parecendo que em cada dia se estaria mais próximo do fim, o que não parece que vai acontecer tão cedo.